a gente conhece hoje. Mas na década de 90, o hacker começa intuitivamente na tentativa de desenvolvedores e entusiastas quebrar, né, formas e programas, né? O programa funcionava mal, caía, dava estouro de memória, de você resolver aquilo porque seu recurso era limitado, ou uma forma de ficar mais tempo na internet de escada, de conseguir acesso a material que você não tinha, muita coisa, muito dessa coisa do hacker se perdeu, porque originalmente era uma forma de eu acessar diretórios da BBS, que eram diretórios basicamente Linux, né? Como a Deep Web hoje, outros, de acessar esses diretórios e obter material que a gente não tinha acesso por causa da reserva de mercado e outras questões de atraso intelectual do país. Sim. Então, originalmente, acontece isso. E aí, óbvio, isso vai nascendo para um desvirtuamento desse conhecimento, que aí alguém fala, opa, consigo fazer uma maldade aqui. Entendi. Se você fosse escrever uma timeline, então você colocou lá, teve o I Love You, começa a nascer os vírus e tal, aí começa a nascer as marcas, né, as grandes potências aí que começam uma corrida. Quando O Avast, né? Panda. O AVG. A Vira. Putz, eu tinha a Vira. Era o guarda-chuvinha. Enfim, estamos lá fazendo essa timeline. O Abian tá escrevendo lá a visão dele. Quando que é que você colocaria o pino assim, pinar assim, falar esse ano aqui foi quando começamos a trabalhar do ponto de vista de maturidade? Eu acho que a virada, né, a década de 2000, né? Quando você começa ali no Windows NT, vira do Windows NT para o Windows 2000 e você começa problemas sérios, né? De redes grandes, de problema de colocar VLAN. O impacto começa a crescer, né? Você começa a ter os firewalls com N proteções, começa a ter os algoritmos de criptografia. Eu acho que 2000 é virada, né? Tanto é que tem o Windows 2000, né? Muita gente, eu fui MCSE, que você começa a ter uma microinformática mais parruda e com problemas reais de compartilhamento de informação e paralisação do sistema por causa de hackeamento. Mas ainda na época, a coisa era muito voltada, a segurança era uma segurança muito security by network, né? Se pensava muito assim, na segurança da rede, né? E se entendia a rede, porque era natural, né? Como um ambiente fechado e livre de grandes preocupações. Eu não entendia, por exemplo, na época, que a identidade do usuário poderia ser um vetor de acesso indevido. Que legal. Olha isso. Quanta coisa a gente evoluiu. Uma transformação, né? Uma transformação. Tá pensando, né, Gu? Não, fale mais sobre esse timeline aí a partir de 2000. O que mais mudou? Então, aí, a partir de 2000 a gente tem, né, a melhora dos firewalls, né? Aí tem os firewalls com a capacidade Next Generation que a gente tem, que aí começa a partir mais ou menos de 2006, um pouco antes, um pouco depois. Começa naturalmente as assinaturas de antivírus, né? Porque antigamente os antivírus eles eram mais ou menos estáticos. Às vezes lançavam boletins de 6 meses, um ano. Aí começou a ser mensal, depois começou a ser semanal, depois diário. E começaram, aí foi a virada de chave, né? Que começaram as atualizações, os patches de sistemas. E esses patches de sistemas se misturou um pouco funcionalidade com segurança da informação. Porque patches, às vezes, era um problema do programa que fechava, dava as famosas telas azul, consumia recurso computacional demais, fazia o processador esquentar, e outros eram falhas grotescas, né, de segurança nos protocolos de rede, né, endereçamento de arquivo no disco, endereçamento de arquivo na ponte norte, no buffer. Então, tinha diversas questões ali que a Microsoft foi tratando, e não só a Microsoft, né? Você tinha o Lotus 123, por exemplo, que tinha vários problemas de segurança, que se atualizava, e SAP e todos os sistemas foram evoluindo, mas muito numa questão de ainda a segurança estar intrincada com a funcionalidade, né? Então, quando eu tinha ali um acesso indevido
a uma instrução, eu olhava isso do ponto de vista funcional de ciência da computação, né? E os próprios fabricantes. Ninguém olhava isso muito como uma técnica de invasão, uma técnica de exfiltração. E aí vem os boletins que a gente começa a ver, os CVEs e tal, e a gente começa a entrar nesse game que a gente, né, com a mudança de fases, começa a ver que com aquelas falhas e com os sistemas desatualizados eu conseguia acesso e conseguia entrar nas redes, né? Então isso, e sempre com a visão de paralisar as operações, deixar as empresas fora do ar. Às vezes hacktivismo, às vezes é só uma questão de ego, ainda sem ter uma coisa muito de monetização. Quando isso vai para a área bancária, aí você começa o cybercriminoso real. Óbvio, estou tirando aqui a parte de defesa cibernética, que é uma coisa militar. Os hackers militares sempre souberam onde procurar o potinho de ouro. Então, estou tirando aqui, estou falando dos hackers do mundo civil. Falando do business mesmo. Excelente. Deixa eu até colocar uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Uma vez o Cristiano Lincoln, que era meu antigo CEO, ele falou um negócio que eu achei muito legal e vai casar muito com o lance da montanha. Ele falou assim, cara, toda profissão, toda área, ela é uma montanha. Então ela começa, ela vai subir, vai chegar no topo e depois ela vai ter o momento onde ela vai se estabilizar aqui, desceu e caiu. Você vê que segurança da informação nessa timeline, ela já chegou no topo, ela está no topo, ela já está em vias de normalização, já descendo já para começar uma nova era lá atrás, que talvez é IA, que é o que a gente sempre tem falado aqui também. Então o IA está no começo da montanha, para subir aqui, que vai ter muita oportunidade, vai chegar lá no topo ainda daqui X anos. Como que você vê esse movimento, mestre? Pergunta sensacional. Eu não vejo que a gente ainda chegou num ponto de inflexão. Né? Porque a IA não consegue transformar decisões em sabedoria. Isso eu tenho falado para os meus alunos de mestrado, alunos que eu oriento nos cursos superiores, militares, né, alunos do IBMEC. A gente hoje tem a inteligência artificial, a gente não tem a sabedoria artificial. E existe um hiato gigantesco. O mundo está preocupado, a IA vai tomar conta. Sim, é inexorável. A IA vai tomar conta. Mas para a IA tomar conta, ela tem que se transformar em sabedoria. Toda a IA hoje, ela não é sábia o suficiente como nós, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. O que eu vejo como ponto de inflexão? O primeiro ponto de inflexão é, naturalmente, a IA automatizar, né, os processos e os profissionais de cibersegurança, né, ficarem obsoletos. Isso acontece com qualquer profissão. O segundo ponto, né, é que vai ser uma guerra de IA contra IA. Né? Existe um filme que eu super recomendo para todo mundo, que é Red Mountain. Né? Era para ser uma comédia, mas é uma crítica muito forte sobre a questão técnica, sobre a questão de como a economia digital e, né, quem tem os bilionários das techs, né, tem poder de mando no mundo. Então assistam Red Mountain, é bem interessante o filme. Então o que ele fala nesse filme? Ele tem uma IA que cria factoides e fakes e cria desestabilizações civis em várias partes do mundo, e o outro executivo se encarregou de criar um produto que desmente essa IA. Então a gente vai ter uma guerra. Antes disso, a gente vai ter a guerra das IAs. Né? E o que isso vai gerar? Vai gerar vai escalar literalmente o poder computacional. Porque eu vou ter uma IA sendo usada para invadir, construir algoritmo, quebrar a criptografia, procurar CVEs e invadir, e eu vou ter outra IA protegendo isso. Aonde que eu vou ter qual é o gargalo, né? O poder de processamento das empresas, que vai ter que consumir mais computação em nuvem. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, quando a gente de fato começar a ter problemas com a criptografia atual, né? Quando a computação quântica entrar. Eu que estou no meio militar, a gente
tem muitas discussões sobre essa questão da computação quântica. É uma realidade muito distante para o nosso país aqui da América do Sul. Tá? Existem outras questões que a gente precisa se preocupar. Mas a computação quântica é uma coisa que vai chegar, e na hora que chegar, ela vai reescrever o papel dos profissionais de desenvolvimento, de cibersegurança, de infraestrutura. E provavelmente vão lançar a mão da IA para criar camadas de abstração e bolhas de proteção para os sistemas que tem hoje. Um exemplo, né? Por que se criou o JavaScript? Porque eu tinha sistemas legados, né, de mainframes, que eu não conseguia mais acessar os dados com a microinformática. O Java foi esse middleware que criaram para eu, né, criar essa camada. Então vai ter um middleware que vai possibilitar eu defender sistemas antigos, que muitas empresas estão apoiadas nele, e você não vai conseguir mudar da noite do dia, quando a criptografia quântica chegar. Né? E a IA vai estar no meio disso. Então, eu não vejo, né, esse processo como a gente, em montanhismo, a gente tem a falésia. O que é a falésia? É aquela montanha que chega assim e quebra. Eu não vejo isso como uma falésia, né, onde a gente vai chegar, vai quebrar de repente. Não, esse processo vai ser um processo que vai rampar, vai ser escalonado e a gente não vai ter um ponto de inflexão, né? Talvez olhando 3 anos atrás, a gente, lá naquele data foi um ponto de inflexão. Entendi. Né? Como hoje, a gente hoje sabe exatamente que 2020 foi um ponto de inflexão por causa da Covid, né? Mas enquanto a gente estava vivendo aquilo, a gente não sabia se foi 2019, 2020, 2021. Então, eu acho que o profissional de cibersegurança tem espaço, mas é óbvio, né? Como tudo em tecnologia, ele vai ter que se reinventar e lançar a mão de script, né? Feito em IA para economizar trabalho mecânico, né? Então, não vejo um ponto de inflexão estilo falésia, que a gente vai assim e começar uma nova era. Acho que essa era vai ser assim, até por interesses, né, econômicos, sociais. Porque imagina se alguém descobriu a computação quântica, beleza, então todos os sistemas de governo... Talvez é que nem o desenho da Kimoshiro, né? Ela faz isso aqui e Exatamente. ela começa uma Não é outra à toa, aqui. exatamente. Pegou. Pouca gente pega essa coisa. Que legal. Mas é isso. Muito né? bom. Excelente, mestre. Eu tenho, dentro dessa sua citação de, cara, a preocupação não é a computação quântica agora. Nós temos outros problemas para resolver aqui na América do Sul